Essas pessoas que estão brincando com a Torá, brincando de ser judeu, essas pessoas estão atraindo para si mesmo. As respostas estão dentro da Torá. Shalom. Bem-vindos todos ao nosso projeto Revelando o Oculto. E essa aula eu quero dedicar à minha mãe. Essa aula hoje eu dedico à memória da minha mãe, para a elevação da alma dela. Amém. Bom, já deixei o recado. Hoje, dia 13 de setembro, do dia 20 de Elul. Como eu tinha falado, hoje completa 7 dias que a Shen recolheu minha mãezinha. Ela foi recolhida às 19 horas de domingo. Assim como cheguei aqui, já recebi o telefonema do hospital, da minha irmã que estava com ela. Este é o mês, pois são 40 dias de benevolência e misericórdia. Esse mês é um período de arrependimento, de transformações, momentos de troca de vestimentas. Tudo isto tem a ver com o que vamos falar nessa noite. Esse é um mês especial, o mês de Elul. São dias que o rei sai do seu trono de glória e vai para o jardim. Esse é o mês. São momentos de arrependimentos sinceros de quem retorna ao Santo Kadosh Baruch Hu. Entretanto, esse período ele é propício e selecionado para servir de arrependimento e misericórdia. Gratidão, Leonardo, pelo superchat. Luciene Marques, boa noite, Shalom. Lechaim, a todos vocês dessa aula. Que a Kadosh Baruch Hu abençoe a todos vocês. Bem-vindos. Lechaim, a vida. Sou Luiz, Baruch Hashem. Sandra, a vida. Este mês é muito especial. Por isso percebi sobre a passagem da minha mãe. Este mês. Por isso esse mês é tão importante. Não só para nós vivos, mas também para todos aqueles que já desencarnaram para este outro mundo, para essa outra realidade. Eu quero aqui apenas mostrar a vocês a importância desse mês. Eu vou esclarecer alguns pontos aqui. Este não é o assunto dessa noite, mas ele vem de encontro com o que aqui será falado em alguns momentos aqui. Vamos observar alguns detalhes. Se você observar, a palavra Elul, ela tem 4 letras no nome Elul. Elul é o mês que estamos. As 4 letras são acrônimo para as letras iniciais da frase Shir Hashirim. Como está escrito no Shir Hashirim 6:3. Sou do meu amado, e meu amado é meu. Estamos na Parashá Kitavô. Essa Parashá, por incrível que pareça, ela significa a palavra quando entrares. Isso tem tudo a ver em relação ao desencarne da minha mãe e também a esse código divino que foi selado dentro de cada um de vocês. Por isso eu deixei o nome de O Código de Deus Sagrado. Bom, quando você entrar, isso está escrito em Devarim 26:1, 29 e 8. Temos aqui 7 tópicos. Lembrando bem que os 2 últimos tópicos é o que vem de encontro com a aula nessa noite. Eu vou recitar esses 7 tópicos da Parashá Kitavô. O Eterno solicita as primícias da terra para a provisão dos Koanim, que são sacerdotes. Esse é o primeiro tópico da Parashá Kitavô. O segundo tópico é o clamor e a lembrança do que o Eterno fez pelo nosso povo na saída do Mitzarim, do Egito. O terceiro tópico é a lembrança para adorarmos ao Eterno na terra que mana leite e mel. O preceito da Tzedaká, o nosso cumprimento dos estatutos e juízos. Os 2 últimos são
construir um altar de pedras para o Eterno. O último tópico, escrever as palavras da Torá sobre as pedras. Esses dois últimos tópicos da Parashá Kitavô está relacionado a esse assunto importante que vamos aqui, daqui a alguns minutos, falar sobre esses segredos desses códigos que foram registrados dentro de cada ser humano. Nós devemos observar a sequência do primeiro tópico ao último tópico. Esta é a sequência para o final do mérito dos últimos tópicos. Atenção nesses dois últimos tópicos que eu falei, para vocês entenderem todo o contexto dessa aula. Este é o comando não literal. A palavra é construir um altar de pedras para o Eterno. Aqui não há nenhum comando em construir uma igreja. Esse não é o comando para construir um local aonde abrigará pessoas. Aqui está dizendo para construir um altar de pedras para o Eterno. Faça um altar para o Eterno. Último tópico. Escrever as palavras da Torá sobre as pedras. Esses tópicos estão relacionados à Parashá Kitavô, a Parashá dessa semana agora. Quem prestou atenção nesses dois últimos tópicos vai entender todo o contexto da aula. O último tópico nós temos: escreverás as letras que formam as palavras do Eterno Sagrado sobre as pedras. Vou repetir novamente. Último tópico: escrever as palavras da Torá sobre as pedras. Ou seja, escreverás as letras que formam as palavras do nome sagrado sobre as pedras. Entendemos então aqui de um modo literal. Fica bem nítido que devemos escrever as palavras de Torá, que são letras, sobre as pedras. Este é o pensamento literal, mas isso há uma profundidade muito grande nesse entendimento. Vamos entender uma parte do contexto. Eu vou chegar nos códigos. Todos vocês que estão aqui, têm esses códigos gravados dentro do seu corpo. Aqui é o comando: escreverás as letras da Torá sobre as pedras. Há um significado de escrever, construir e pedras. Não está relacionado a nada físico. Ou seja, de certa forma está, porque esse comando é um comando interno, para dentro de você, não externo. Não está pedindo para você construir absolutamente nada. Nem uma igreja, nem um salão, não está pedindo nada. Isso é interno. Meu abraço cordial ao Jailson, todos meus amigos da Beit Torá, Itamar, a todos meus amigos da sinagoga em São Paulo. Baruch Hashem pela vida de cada um de vocês. Obrigado pela ajuda. O pessoal da Beit Torá, eles fizeram um ato muito bonito, quando eles viram a notícia que aconteceu aqui. De alguma forma, nos ajudou bastante. Eu agradeço a cada um de vocês. Eles fizeram uma vaquinha lá para poder mandar uma ajuda para cá, para custear o Adelmo. Gratidão, meu querido, as coisas que necessitava aqui. Agradeço a cada um de vocês. Não tem nem palavras para dizer o quanto vocês são importantes aqui para a Escola Beit Harizal. Todos vocês, meu abraço cordial. Essas palavras aqui: escreverás as letras da Torá sobre as pedras. Isso é um comando interno, não externo. Eu vou chegar. O que são essas palavras? O que é as pedras? E escreverás. Aqui não está dizendo para você escrever nada numa pedra. Aqui não está dizendo para você construir nada. Aqui é um comando interno, para dentro de você. Temos dois conceitos aqui importantes para chegarmos na conclusão exata. Eu já vou chegar lá, tá, Itamar? Você vai entender o que são as pedras. Você não faz a mínima ideia. É algo muito importante. Esses dois conceitos aqui são muito importantes para chegarmos na conclusão exata dessas primícias que são importantes, pois temos a palavra construir. Este é o verbo da palavra avni. Temos então a palavra livnot, que significa construir, que é a própria conjunção do verbo
da primeira pessoa, do singular no futuro. Ou seja, eu construirei um mitzbah, um altar dourado, abro aspas aqui, de cobre, fecho aspas, para incenso, que significa no santuário, no Mishkan, que é descrito na conclusão da Parashá Tetzaveh, um altar de pedra. Bom, temos duas palavras aqui importantes, que é a palavra livnot e mitzbah, que é o altar dourado. Só que esse altar dourado de cobre é para o incenso. Vão prestando atenção. Que significava no santuário do Mishkan, que foi descrito na Parashá Tetzaveh, um altar de pedra. Nós temos uma outra palavra aqui, que é a palavra Even, que significa pedras, ou pedra, que é uma palavra bastante comum, que aparece em muitos contextos, tanto no hebraico moderno, quanto em toda a Torá. Temos a gemátria das palavras livnot, mizabach, a gemátria 545. Temos então o final 14, 5. Bom, essas duas palavras juntas nós temos um resultado importante. Juntando essas duas letras, ela tem um significado que expressa a espiritualidade na nossa realidade. Legitimamente, essa mensagem há um segredo importante. Juntando as duas palavras, a palavra livnot e altar, algo que está escondido e secreto. Juntando as duas palavras. Ou seja, a palavra construir, altar e pedra. Há um código dentro dessas palavras que formam a palavra algo está escondido e está em secreto. Vamos voltar para esse mês que está ligado no tópico, no primeiro tópico. Este é o mês que o rei está no campo e que todos podem se aproximar dele. E o seu semblante reluz a luz para todos. Lembram? Sou do meu amado. Esta é a nossa posição de arrependimento, de Techuvá. Também é um momento de arrependimento sobre todos os nossos desejos egoístas, do nosso egocentrismo, que foram consumados ao retornarmos à raiz da nossa alma, da nossa existência. E meu amado é meu. Esta é a expressão divina da palavra misericórdia e perdão do Santo Kadosh Baruch Hu. Lembrando bem, não quero que vocês esqueçam dos dois últimos tópicos da Parashá Kitavô. Falamos sobre construir um altar e escrever as palavras da Torá sobre as pedras. Não esqueçam desses dois tópicos. Eles farão todo sentido na próxima etapa dessa aula. Houve alguns cabalistas que deixaram algumas pistas sobre vários códigos secretos. Um deles, vários de nós já sabemos, já é bem falado sobre os salmos, o Terrilim. Utilizamos 10 salmos para o Tikkun. Temos o Tikkun Haklarim, temos alguns versos da Torá, mas algumas pessoas maldosas utilizam alguns versos como amuletos, usam palavras de Torá para absorverem alguma coisa para os seus fins próprios, egoístas. Muitos utilizam esses textos como amuletos, né? Isso é interessante. Só que muitas dessas pessoas não têm ideia do poder que tem a união dessas letras. Há cerca de 20 anos atrás eu estudei muito sobre esses códigos. Sempre tive medo de trazer tudo isso ao público. Mas agora é necessário. É necessário trazer esses códigos ao público. Muitos sabem do nome de Deus de 42 letras. Quem estuda sabe. Esse código é uma das tecnologias mais utilizadas na criação do universo. Foi a das mais utilizadas. Essas letras têm o poder de reverter todas as nossas células,
Escute. Lembra dos 2 últimos tópicos? Não vou deixar você esquecer. Construir um altar de pedras para o Eterno. Escrever as palavras da Torá sobre as pedras. Atente bem para esses 2 últimos tópicos, para as 42 letras do nome sagrado dentro das nossas células. Levante um altar. Construa um altar. Construa um altar. Escreva as letras da Torá dentro de você. Escute. Ainda é cedo para você tirar uma conclusão. Essas 42 letras têm o poder de reverter todas as nossas células ao estado de célula-tronco. Estes nomes de Deus reprogramam todas as nossas células para se tornarem novas células. Essa reprogramação de células, elas são reprogramadas para serem células adultas e saudáveis para cada órgão determinado, ou para cada parte do corpo, cada um com suas necessidades e regeneração, reparação e restauração. Bom, esta é a tecnologia da Cabala. Ela opera em um nível de consciência elevada. Embora à medida que nos progredimos e também nos elevamos a níveis superiores, os antigos cabalistas nos disseram que a ciência ela ia descobrir um método para reverter a situação da mortalidade. Eu estive pesquisando, encontrei no Jornal Wall Street. Mateus, obrigado pelo superchat. Yosef, realmente existem 7 guardiões? Sim, existem os 7 guardiões, tá? Que guardam os 7 segredos do universo. Existem eles sim, tá bom? Bom, a ciência acaba então confirmando a realidade física de 1%, que tem sido o nível de realidade de 99%, as dimensões da consciência, pois recentemente o Jornal Wall Street lançou um artigo que, ao invés de destruir embriões para aproveitar as células-tronco, os pesquisadores foram capazes de induzir células adultas de volta ao seu estado embriônico. Isso eu achei numa matéria no Jornal Wall Street. O que isso tem a ver com o que vamos falar hoje? Essas são as exatas palavras do Rav Berg. Ele usou todos os dias, cerca de 20 anos. Ele utilizou. Agora vem aonde eu quero chegar. Ele usou durante 20 anos uma meditação com as 42 letras do nome sagrado. São 42 letras que formam o nome sagrado. Sabe onde está? Alguém aqui no chat faz ideia do que eu estou falando? Uma canção. Em uma canção. É essa mesmo. Ana Berroa. Exatamente, Sosmar. Ana Berroa. Esta meditação reprograma todas as células. É uma das rezas mais poderosas que temos. Pois bem, Isabela, vou dizer para você. As letras são números, só que a questão aqui são letras, palavras que formam o nome sagrado. Os números é de grande importância a gemátria, só que você tem que ter a utilização das letras sagradas, não em português, não em inglês, em hebraico, que são as letras sagradas. Elas contêm números, ok? A canção é Ana Berroa. Ela tem 42 letras. Eu codifiquei essa canção. Há uma mensagem dentro dessa canção. Uma mensagem impressionante. Pode pesquisar, tá bom, Isabela? Pesquisa sobre as letras massoréticas hebraicas. A palavra é gemátria. Pesquisa a palavra chamada gemátria, tá bom? Você vai encontrar o que a gente está falando. Há segredos nessa meditação. Muito intensa. Falaremos então sobre estes segredos importantes. Não esqueçam dos 2 tópicos. Eles é o comando para o que estamos falando agora. Escreverás as palavras de Torá em uma pedra, células. Compreenderam? Devemos apenas ouvir ou também recitar. É mais importante do que tudo. O mais importante é a recitação desta meditação. Só que tem um pequeno detalhe. Existem algumas restrições. Sim, não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa.
Algumas vão recitar. Bom, mesmo contendo todos os nomes sagrados ali dentro, levantar um altar aqui, se dedicar. Entenda bem, você vai marcar todos os dias para levantar um altar com incenso, e de fato é incenso de verdade, e uma meditação para escrever em suas células os códigos divinos dentro de você. É essa a mensagem. Não esqueçam dos 2 últimos tópicos. As palavras contêm letras. Sim, cada letra em hebraico é um valor numérico. Cada letra hebraica é um valor numérico. Atenção para as 42 letras do nome sagrado que estão contidas dentro da canção Ana Berroa. Em cada meditação de cada estrofe da canção é colocado, regenerado, uma célula de dentro do seu corpo. Isso é fato. A ciência já está descobrindo como fazer com que essas células não morrem, que elas se regenerem. Já estão descobrindo isso. E os nossos antepassados já sabiam de tudo isso há séculos. Essa ciência já está entre o nosso povo. E agora, eles estão descobrindo isto agora, enquanto nós já sabíamos de tudo isso. Bom, dentro da terceira linha, especificamente na terceira estrofe, encontramos as letras em hebraico. Eu vou dizer aqui as 3 letras: Yud, Kaf e Shin. Essas 3 letras fazem algo importante. Elas reprogramam. Elas trazem uma outra programação para as células. E elas voltam ao seu estágio embrionário de células-tronco para limpá-las e purificá-las. Escreverás palavras de Torá em uma pedra. Estou aprendendo hebraico sozinha. Baruch Hashem. Isso é bom. Escreverás palavras de Torá em uma pedra. Alguém já viu o formato de uma célula como é mostrado pela ciência? É claro que elas não são redondinhas, né, parecendo uma pílula. Claro que não é. Baruch Hashem. Bom. A ciência acaba de realizar a mesma coisa. Este é mais um sinal de que a Kabbalah tem realizado no seu nível 99%. Cada dia que você faz essas meditações com as 42 letras, com o máximo de certeza possível, você está fortalecendo a ciência e a tecnologia provarem o que estamos realizando no nível mais elevado de consciência. Sim, chegará um momento em que não precisaremos mais de instrumentos físicos para realizar tais tarefas. O poder das nossas mentes, uma vez livre de todo o ego e auto-interesse, realizarão isso através da tecnologia dos 72 nomes sagrados do Santo Kadosh Baruch Hu e a sequência das letras que são a interface entre os mundos físico e espiritual. É uma frequência poderosa, viu, Itamar? Muito poderosa. Esperei pelos últimos anos para falar sobre esse segredo, a respeito das mais importantes preces da Kabbalah, chamada de O Nome de Deus, de 42 letras. O Sagrado Zohar nos diz que esse nome e as letras que compõem representam as reais forças que levarão a criação do universo, trarão elevação para toda a criação. Dentro dele encontraremos o nome, os nomes
de vários tsadikim codificado. Bom, essas pessoas que estão brincando com a Torá, brincando de ser judeu, essas pessoas estão atraindo para si mesmo. As respostas estão dentro